Ontem eu coloquei aqui no vídeo uma fala do Messias, que é o AGU, Advogado-Geral da União, dizendo que vai processar e que vai punir aquelas pessoas que inventaram essas fake news todas sobre o Pix e que trouxeram essa onda de desinformação que fez inclusive com que alguns estelionatários e bandidos se aproveitassem de tudo isso para poder faturar um pouquinho mais por intermédio do crime. Hoje, a gente tem percebido uma movimentação que vai ao encontro daqueles que são os principais artífices, os principais responsáveis pela divulgação de fake news no Brasil e que, de certa forma, são eles que movimentam realmente as redes e que movimentam a opinião pública. Até certo ponto, o ideal seria que o governo tivesse ferramentas necessárias para que essas fake news e essas mentiras, elas não propagassem com tanta facilidade. Era muito importante que a própria população tivesse interesse na busca de informações adequadas e pudesse fugir dessa armadilha de sempre, de certa forma, fomentar vídeos e áudios e essas postagens de fake news. Enquanto isso não acontece, o governo toma a sua decisão de processar e de tentar de todas as formas punir os criminosos. Eu considero isso positivo. O certo é que a gente não tem que punir todo mundo, porque muitas pessoas entram de forma até desavisada nessas questões, acabam fazendo com que esses vídeos sejam divulgados sem necessariamente entender que elas estão divulgando algo que é criminoso. Por outro lado, nós temos aqueles que são os responsáveis pela divulgação dessas informações. O Nicolas Ferreira, ele teve um vídeo que, esse vídeo entrou para a história por ser o vídeo mais assistido do Instagram em todos os tempos aqui no Brasil. É importante você saber, como a gente já falou aqui, a visualização dos vídeos do Instagram é diferente, por exemplo, como a visualização dos vídeos aqui no YouTube. No Instagram, quando o vídeo pisca para você, mesmo que você não assista, mesmo que você só esteja passando por ele, aquilo conta como uma visualização. E aí, é óbvio, uma pessoa não assistiu o vídeo, não deveria contar como visualização, mas aconteceu. E tem acontecido desde sempre, porque assim é a ferramenta Instagram, no próprio Facebook é assim também. Aí você vai lá ver a quantidade de visualizações que teve esse vídeo do Nicolas, é algo absurdo, é mais do que a população do Brasil. Então é evidente que tem alguma coisa de errado nisso. Por outro lado, também surgem aquelas teorias, talvez teorias de conspiração ou não, que mostram que o Mark Zuckerberg, ele também de alguma forma está facilitando para que ele mostre o poder que ele tem, o poder de fogo que ele tem para uma resposta ao governo. O próprio Facebook e a Meta, né, que é a dona do Facebook e o Instagram, eles passaram por algumas questões de ter que explicar. Agora, recentemente, lá nos Estados Unidos, eles disseram que não vão ter mais as agências de checagem. Aí nós tivemos uma fala do STF, mais especificamente do Alexandre de Moraes, dizendo que, olha, é o seguinte, aqui no Brasil vai ser diferente e tudo mais. Pediu para que a Meta, a dona do Facebook, se explicasse para que não tivesse a garantia de divulgação de fake news aqui no Brasil e tudo mais. E é o que tudo indica, pode ser ou não, a gente tem que analisar essas questões, mas me parece que o Zuckerberg também com esse recorde, né, dessas visualizações do Nicolas, ele tenha mostrado um pouquinho do seu poder de fogo, dizendo, olha, não brinca comigo não, porque eu sou capaz até de derrubar o governo. Numa época de eleição, isso pode ter um poder. Por outro lado, eu acredito que a gente tem que levar em consideração que nós temos aqui um judiciário muito forte. Então eu acredito que num dado momento, se realmente a Meta, o Facebook, o Instagram, se eles insistirem de verdade na divulgação de fake news e de vídeos que divulgam mentiras, muito provavelmente o STF vai tirar do ar, nem que seja temporariamente, essas redes, até que eles tenham lá um freio de arrumação. Eu também acredito nisso, porque nós vimos isso acontecer com o X, o antigo Twitter. Agora, temos uma questão fundamental nessa história. Já chegou um momento, aliás, já passou do momento para que a gente tenha uma resposta direta aos criadores de mentiras aqui no Brasil. O Nicolas, ele tem uma equipe, ele não é ele sozinho, as coisas não são aleatórias com ele tem uma equipe grande. Essa equipe foi anotando tudo aquilo que foi dito a respeito das fake news do Pix ao longo de um período, e ele foi, inclusive o vídeo dele veio bem depois de uma série de outros vídeos divulgando fake news.
ele, na verdade, ele soube equilibrar isso. Então, algumas coisas que foram ditas e que já foram desmentidas, ele já começa o vídeo dizendo, olha, não vai ter taxação do Pix, não é sobre isso que nós estamos falando, porque alguns outros extremistas da direita haviam afirmado isso, né, que havia taxação de Pix. E por outro lado, ele já dá a entender que, olha, é o seguinte, não vai haver taxação de Pix, mas vai haver, porque nós estamos falando de PT, de Lula, aquela coisa toda. Então ele tenta de alguma forma blindar as mentiras dele. Ele traz uma informação inicial, que é aquela que todo mundo, de certa forma, já desmentiu, e depois ele entra com essa segunda informação de que, olha, não vai haver, mas vai haver. Ele insinua que vai haver a taxação do Pix. Isso cria uma situação que leva a pessoa à desinformação. E ele também, de alguma forma, ele coloca uma série de informações nesse vídeo que, de certa forma, também provocam essa desinformação. Essa ideia de que uma pessoa, um ambulante, uma pessoa simples, vai ter que pagar imposto de renda, e tudo isso é mentira. É importante a gente dizer. Então o Nicolas vai lá, ele pega aqueles espectros de eleitores que são eleitores do PT e do Lula, e ele lida diretamente com esses eleitores. Então ele fala, olha, você que tem determinada atividade profissional, você vai ser taxado. E aí, isso, na verdade, é uma forma de desinformar, mas é uma forma de criar um caos por intermédio dessa desinformação. E com isso tentar enfraquecer o governo. Ele mentiu de forma descarada, e eu acredito agora que essas medidas contra ele, elas precisam ser mais do que necessárias, elas são urgentes. Então a primeira coisa que eu vejo que pode ser uma alternativa, eu estava falando com meu amigo José Fernandes, do portal José, sobre isso, a gente precisa realmente ter a oportunidade de ver essas pessoas receberem o peso da justiça nas costas. Porque se a gente for cobrar deles que eles tenham honestidade, que eles trabalham com ética, a gente sabe que isso não vai acontecer. Eles têm um pensamento perverso e eles têm nas mãos o poder de capturar os pensamentos das pessoas. Então tem gente que tem verdadeira idolatria por eles. E não tem como combater uma coisa dessa se você vai utilizar as ferramentas, digamos assim, vamos responder ao Nicolas. Não dá mais. Nós temos que punir juridicamente. Eu sou a favor de prender todo mundo, de sair. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqueles principais responsáveis, aqueles que estão à frente da desinformação, esses precisam entender que não dá mais para você tratar o país, tratar a justiça e principalmente, o ponto principal lá em cima, tratar as pessoas como imbecis. Mesmo aquelas pessoas que querem ser imbecis, mesmo aquelas pessoas que querem, por intermédio do ódio, o ódio contra PT, contra Lula, essas pessoas queiram entrar nessa linha de desinformação. Eu estou trazendo essa informação para você porque muito provavelmente nos próximos dias a gente vai ver um movimento que vai culminar, pelo menos no processo contra o Nicolas Ferreira. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que isso é um excesso? Você acha que isso é retirar a chamada liberdade de expressão? Ou você considera que a liberdade de expressão é apenas uma das liberdades e que ela não pode sobrepujar outras liberdades? E que a gente tem sim que fazer valer a lei neste país para que a gente possa ter um mínimo de honestidade e ética, especialmente agentes políticos, especialmente aqueles que têm à frente uma rede que pode chegar a mais de 100 milhões de visualizações no vídeo? Coloque aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.